Meus amigos, agora vamos retornar com o que eu encontrei nas minhas pesquisas, o meu ponto de vista, o meu entendimento, tá? E também dar boas-vindas aos novos companheiros que ingressaram a semana, final da semana, no nosso grupo, e talvez esse aqui seja a primeira noite de estudos para eles, né? Então eu ponho aquela abertura, o boa noite, daqui a pouco vamos iniciar os trabalhos, as perguntas, aí eu coloco um link que é do Livro dos Espíritos, para aqueles que não possuem este livro, poder acessar ali o link, né? E procurar as perguntas. Como eu coloco antes quais serão, se a pessoa tiver vontade, curiosidade também, depois de verificar o livro, vai encontrar lá as perguntas e as respostas e dar continuidade ao estudo. Que o livro ele é bem extenso em termos de perguntas, né? Estamos ainda no capítulo 9, ele é bem longo. Eu diria que estamos um pouco menos da metade do livro. Estamos quase na metade do livro, um pouquinho mais talvez. Então, para esses irmãos que não têm, que ingressaram, todas as terças nos reunimos para fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Tá? E coloco também a foto da Maria da Cruz, que é idealizadora e é responsável por estarmos todos reunidos fazendo esse estudo. Isso foi lá no plano espiritual determinado, né? E ela passou para Nildes essa função que deveríamos ter antes de até começar os trabalhos de abrir a casa. Perdão, nós já fazíamos o estudo do Livro dos Espíritos e também estudávamos o livro Obsessão e Desobsessão, que é esse aqui. Que esse aqui ainda não tivemos oportunidade de começar a estudá-los. Então nós vamos terminar esse aqui, quiçá de forma ainda virtual, não sabemos, né? E depois nós vamos retomar com aquele. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e se vocês quiserem, acesse o link ali do livro, vocês vão ter o mesmo livro aqui que nós estamos estudando. Com alguma diferença de correção, às vezes de texto de português, alguma coisa nesse sentido, mas o fundamental, o básico das perguntas e respostas são exatamente os mesmos, tá bom? Então vamos lá iniciar? A pergunta 515, ela fala o seguinte: que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para os compelir fatalmente à perdição ou para guiá-los no caminho do bem? No bom caminho, perdão. Aqui eu tenho uma colinha, a qual eu sempre preparo aí com as pesquisas, para poder dar uma sequência, não se perder tanto como a gente acaba fazendo. Bom, o meu ponto de vista, o meu entendimento foi o seguinte: meus amigos, como isso parece simples, mas é muito complexo, pois sabemos que os espíritos exercem influência constante nos encarnados, e certamente, ao contrário, ocorre também. Enquanto as oportunidades encarnados ficam livres de espíritos menos elevados e acabam sentindo falta, parece que criam um tipo de abstinência quando eles não estão perto, como alguém que abandona algum tipo de vício. Por isso já falei e falo, não podemos colocar tudo que acontece de negativo na conta dos espíritos, pois temos uma parcela gigantesca nesses acontecimentos. No entanto, temos condições de identificar qual o tipo de espírito que está nos influenciando. E essa verificação se dá pela qualidade dos sentimentos que recebemos, pelas vias do pensamento, e temos ainda a percepção e a inteligência para identificá-los, né? Se forem pensamentos inferiores, induzindo-nos para o mal, podemos identificá-los como espíritos menos evoluídos, com a intenção de fazer o mal. Ou justiça, dependendo do caso, na forma de pensar deles naquele momento. Para alguns é vingança, quem sofre obsessão, e para quem obsedia, nada mais é que justiça. São reajustes do passado. Então a gente acaba encontrando esses irmãos aí ao longo da nossa jornada, que temos por obrigação e por amor ao próximo, reverter esse pensamento dele. Mostrar que nós mudamos e que ele também deve mudar, que nós pedimos perdão a ele pelos atos que cometemos e temos que seguir o caminho da evolução, né? As paixões inferiores vêm das sombras, ao passo que as ideias de amor, caridade, perdão
trabalho honesto, são oriundas de almas com elevação, o que chamamos de espíritos de luz. Achei algo interessante. Olhem esta pergunta. Que se há de pensar quando somos induzidos por encarnados e desencarnados para maus pensamentos? Respostas: que são espíritos malfeitores, e se nos demorarmos recebendo essas ideias maléficas, a notícia corre no mundo dos espíritos, e em torno de nós ajuntar-se-ão outros malfeitores com a mesma ideia, atraindo cada vez mais companhias da mesma estirpe de sentimentos. Tipo, olha, rola lá na espiritualidade, chega lá que aquilo é facinho, é só dar um beliscãozinho nele, vixe, o mundo explode para ele, xinga todo mundo, acontece barbaridades. É o que precisamos para obsediá-lo. É só um toquezinho, não precisa muito não, viu? Então, mesmo isso, existe, como eu digo, sempre eles estão mais atentos do que nós. Quando um consegue, verifica o nosso ponto fraco, corre para todos. Então, todos aqueles que se achegarem a nós menos elevados, estarão já sabendo o nosso relatório. Ah, esse cara aí, você pisar no pé dele, você jogar um pensamentinho assim, aquela pessoa fala mal de você, mesmo aquela pessoa não estando falando, ele já vai criar aqueles pensamentos negativos. É o que precisa para abrir um leque de opções para esses irmãos menos evoluídos estarem próximos a nós. Porque a gente acaba sendo muito fácil para induzir ao erro, né? Por isso eu sempre falei que esses irmãos, infelizmente, por erros cometidos por nós, eles estão sempre atentos às nossas falhas, mais atentos que nós, pois muitas vezes, e centenas delas podemos dizer, demoramos muito para corrigir a rota. Sabe quando você está com o Waze e você erra o GPS, recalculando a rota, não fica ali girando? Perdemos muito tempo, nós, até a gente reconhecer que errou, e a rota ser recalculada para a gente voltar no caminho, né? No caminho certo. Por isso que o ser encarnado ou desencarnado tem de se modificar. A famosa reforma íntima. Não esquecemos, tudo evolui, até o espiritismo, não é? Podemos dizer que ele está sempre em mudanças, rebobinando. Podemos dizer que ele está sempre em mudanças constantes, evoluindo com mudança de pensamento, de ideias, sempre para melhor. Isso gera um aprimoramento cada vez maior. O mundo está em evolução. O mundo é constante a evolução. Então, até, perdão, podemos dizer aqui, o espiritismo também, como tantas outras casas de oração, outras religiões, eles vão evoluindo, não é? Não podemos imaginar. Uma demonstração disso é a Inquisição da Idade Média. Demorou-se para saber que aquilo era uma aberração, mas evoluiu-se e abandonou-se isso. Isso causa asco quando a gente fala em certas situações desse tipo, né? Isso já demonstra uma evolução dentro de nós, né? E como tudo segue uma evolução. Nada fica estacionado. Tenham certeza disso. Se acreditarmos que podemos estar cercados por encarnados e desencarnados de más intenções, devemos pensar em mudar algo dentro de nós, ou por acaso acreditamos que nada temos a mudar, que nós somos os perfeitos, né? Não esqueça, se estão junto a nós, é porque demos sintonia para tal aproximação. Nada acontece por acaso, tá? Não devemos pensar que só o do lado precisa melhorar, né? O irmãozinho aqui, que está aqui junto conosco, ele tem que estar prestando atenção nos estudos, né? Porque ele precisa melhorar, não nós não. Estamos aqui fazendo estudo, então nós já estamos num grau superior. Amigos, ilusão. Estamos todos aqui juntos caminhando com a mesma intenção de evoluirmos junto. Se tivermos esse pensamento que só o irmãozinho do lado precisa evoluir, já estamos dando um passo atrás naquilo que combinamos lá no nosso programa reencarnatório, quando estivemos lá no plano espiritual.
tá? Então, a melhor forma é reconhecer os nossos erros, tá? Que nós temos que melhorar para podermos ajudar esse irmãozinho. E ele muitas vezes vai nos ajudar, mesmo ele fazendo o mal, que vai despertar alguma coisa em ambos. E a hora que isso desperta, a hora que há esse despertar, que é único e em cada ser, cada um desperta num momento diferente, a coisa vai ficar bela, vai ficar muito melhor. Vai ficar muito mais fácil enfrentarmos todos os problemas. Tá? Se pensarmos que estamos aqui para ajudar o outro, então tem aquela... Se pensamos assim, então o que estamos fazendo aqui? Tirando férias? Nós somos tão bons assim, que nós somos um elemento tão evoluído que viemos ajudar esse irmão? Pedimos para reencarnar para ajudá-lo? É uma boa reflexão. Existem, como nós vamos ver a seguir. Mas acredito, eu tenho a convicção que eu não sou um anjo guardião e tenho muito a aprender, muito mesmo. Mas todos juntos podemos aprender, né? Um trocando ideia com o outro, um auxiliando o outro, tá? Sem dúvida nenhuma. Isso é um erro. Todos sempre temos algo a mudar para melhor. A vida é um constante convite, diria bons e não tão bons para nos testar, né? Ou mostrar o quanto acreditamos nele. Essas questões cada um de nós deve refletir e encontrar a solução dessa equação. Por isso que eu digo, o momento é único e de cada um. Tá? Quando cada um de nós conseguirmos resolver essa equação, vai ficar tudo mais fácil. Um grande sábio deixou essa dica. Em toda investida que sofremos das sombras, devemos confiar o nosso amor para com o Cristo, sem perder de vista a esperança na vida reta. Quem é seguro em si, mesmo da vida reta que leva, não teme as investidas do mal. Antes confirma o bem ante todas as circunstâncias. Se por acaso andares em caminho com o que rouba, não faças o mesmo. Ensina-o a respeitar as coisas alheias. Se porventura fores influenciado por ele, é porque está na mesma dimensão de sentimento. E se ele aceitar a sua influência do bem, é nota de que ele deseja melhorar. Isso será uma glória para quem se encontra ajudando. O mundo está cheio de fascinações para o mal. Não sejamos instrumentos dele. Procure integrar-se na falange do bem, porque ela sempre vence por ser força poderosa do amor. São espíritos elevados. Quando a gente está fazendo a pesquisa, encontramos em vários textos que eles falaram. Aqui é uma verdade gigante. Se você vê que aquele irmão está cometendo algo errado, tente mostrar isso a ele, que está errado. Agora, se você entrar na mesma sintonia dele, ficar pensando o que ele está fazendo, o que ele está falando, é porque também temos que melhorar, não é? Porque deixamos entrar naquele padrão vibratório. É maravilhoso esse pensamento. Bom, dando sequência, por isso devemos sempre ajudar quem necessita, ao menos tentar usar uma boa palavra para com o próximo, auxiliar sem pensar no retorno que o próximo poderia nos trazer. Vamos distribuir alegria, um sorriso, um belo sorriso, por que não? Um abraço fraternal a quem necessita, é mais do que muitas doações, né? Apenas abraça. A pessoa vai sentir o carinho e a intenção com que você está fazendo. Vamos dar o pão a quem tem fome e veremos como o mundo é uma grande luz, né? Vamos converter as trevas em luz, as guerras em paz e o ódio em amor. É muito gratificante poder pensar dessa forma. Não julguemos a ninguém que sofre. Deus sabe melhor que todos nós. Porque isso ocorre, Nada acontece em vão. Tudo são lições. Podemos chamá-las de lições imortais, que ao final serão em prol da felicidade de todos. É aquele tipo de lição que a gente nunca vai esquecer.
como na escola, quando aprendemos a ler e a escrever, nunca esquecemos. Então, esses tipos de lições, elas ficam gravadas na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, né? Nada melhor do que exemplos. Vamos para 16, que ela fala o seguinte: nosso bom e nosso mau gênio pode se encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais direto? O que vocês acham? O que todos achamos? O que eu encontrei? Poderíamos até dizer que as leis espirituais são elásticas. Quanto mais você puxa, cresce o amor, mais ela se expande ao infinito. Como nos diz Paulo, o apóstolo, o amor tudo pode. Poderia sim um anjo guardião voltar a reencarnar para proteger mais de perto o seu tutelado, mas outro da mesma evolução moral ficaria em seu lugar, como uma espécie, vamos batizar aqui de vigilante guardião. No caso, para os dois, tá? Nós e o outro encarnado, que era um anjo guardião e veio sem necessidade, entre aspas, porque ele já evoluiu, voltar a encarnar e habitar este planeta, faz isso só por amor, só por nos ajudar, porque não está mais naquela programação evolutiva dele, tá? Ele já passou dessa fase. E, por amor a alguém, ao próximo, ele se dispõe a voltar. E sofrer aqui todas as tentações que este planeta ou este mundo traz, né? Porque eu diria aqui, para os dois, o espírito mais elevado, vestindo os fluidos da carne, ficará sujeito a cometer algum deslize, pois ele vai sofrer as mesmas tentações que sofrem os encarnados. Né? Então, por quê? Aqui é um planeta de prova e expiação. Tá? Então, por mais elevado que ele seja, ele vai sofrer tentações. Então vamos deixar lá um anjo vigilante para ajudar os dois, né? Que já pensou, ele vem nos ajudar e acaba cometendo algum deslize? Pelo amor de Deus, quanto que nós nos sentiríamos culpados se isso acontecesse, né? Não agora, vamos saber, mas a hora que todos voltarem, né? Nos reunirmos novamente lá. Agora, o mau gênio que fala, ou espírito menos elevado, ele não tem condições por si mesmo de resolver encarnar para perseguir alguém. O espírito que não seja superior não pode comandar uma reencarnação. Vamos assim dizer, se o espírito é muito ruim, é muito brabo mesmo, ele vai ter uma reencarnação compulsória. Tá? Não é porque ele quer reencarnar para perseguir o Zé Paulo que ele vai dar um jeito de reencarnar. Ele não tem essa condição. Tá? Isso é uma das providências benditas de Jesus, de Deus nosso Pai, que Jesus que é o governador, o bom espírito do nosso planeta, não deixam, graças ao bom Deus. Quando nascem juntos, inimigos de outras eras, é com o objetivo de se reconciliarem, evoluir, construir uma reencarnação, ou uma encarnação, como queiram, de amor. Eles nascem em um lar, ou se encontram no trabalho, ou vão se casar, independentemente do local do ajuste, sempre serão vigiados pelos seus mentores, ou mentores dos lar, para esses que possam orientá-los. Sempre haverá uma vigilância em cima disso. A vida é verdadeiramente uma escola universal, onde todos, sem exceção, são alunos, sendo instruídos e educados de várias formas. Ninguém ficará sem instrução, basta querer aprender. Igual a uma sala de aula. Tá? Todos estão lá reunidos. Aprende, a professora está lá ensinando a todos, mas um tem um pouco mais de facilidade do que os outros de aprender. E tem outros que não vão querer aprender e não vão aprender, não tem jeito. A reprovação na escola, para que é? Para aqueles que não quiseram aprender, não é? Diria que a reencarnação, em muitas oportunidades, é porque nós reprovamos na encarnação atual, pretérita, seja o que for. Então nós vamos ter, começa tudo de novo, volta e depois segue o jogo. Aí
Só depende de cada um de nós, né? E aqui que eu falo, notem o desprendimento dos anjos guardiões, pois acaba por parte deles exercer o seu poder de renúncia, que é um amor indescritível, entrando na carne por várias vezes, passando por situações difíceis para ajudar a nós, ou seus tutelados, ou uma família inteira, para ensinar a compreender as leis que regulam a vida e que nos dão a felicidade. Nossa, de novo, né? Volta rebobinando, não é espírito, e sim o espírito protetor, quando encontra barreiras enormes para os seus conselhos, por vezes convida em sonho e mesmo por intuição pessoas espiritualizadas a interferirem na família, no encarnado, no tutelado, ao seu protegido, né? Ajudando pelos meios mais visíveis. Em muitos casos, os resultados são favoráveis. Tanto, aqui eu chamo uma boa atenção, tá? Tanto que os líderes espirituais encarnados são sempre usados para esse trabalho. Porque falo em líderes espirituais? Porque muitas vezes são tidos como uma tábua de salvação de alguém, de uma comunidade ou até mesmo de países. Vejam a responsabilidade dos dirigentes de trabalhos religiosos. Aqui eu não falo trabalho espíritas, eu falo religiosos. Por quê? Todos os trabalhos na casa de Deus que levem, nas casas de orações, que levem a Cristo na frente, o caminho do bem, o caminho de se chegar a Deus, então são todos bem-vindos. Aqui são filosofias de vida. Eu encaro o Espiritismo não como uma religião, e sim como uma filosofia de vida. E muito simples. O que aqui se faz, aqui se paga. Se eu não quero para mim, não faço para o meu irmão. Né? Vejam só a responsabilidade dos dirigentes de trabalhos religiosos. Dirigentes espirituais, por muitas vezes trabalham como conselheiros, psicólogos, líderes ou simplesmente como um ombro amigo. Ele figura como um ser que não pode, de forma alguma, decepcionar. Mas acontece, ele está encarnado, como o anjo guardião. Ser leviano, mal intencionado, pois este está encarnado, sofre, eu diria, até mais ataque que os demais. Todos esses líderes, que eles têm o dom da palavra, de agregar na palavra de Deus, eles sofrem bastante tentações. Para que errem. E muitos, infelizmente, acabam acontecendo, como é o caso de vários, né? Aqui cabe aquela frase: a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Ou, simplesmente, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Pois se quebrar essa confiança, o estrago pode ser imenso. Sempre falamos de João de Deus, cito Jim Jones, outros líderes que quebraram essa confiança. Acaba acontecendo uma decepção coletiva, não é verdade? Então é de uma responsabilidade muito grande. E aqui me veio também que eu lembro que eu assisti o filme do Tim Maia, que mostra a vida do Tim Maia, né? Então a gente sabe todo o envolvimento com drogas, bebida que ele tinha. Ele entra numa seita chamada Racional. Aí ele parou com as drogas, com as bebidas, a voz dele ficou muito melhor, mudou o seu modo de vida. Mas depois acabou descobrindo que o líder da seita cometia vários deslizes, vamos assim chamar, se desiludindo e voltando com os vícios. Isso que eu falo, acontece. Sempre temos que passar pelo crivo da razão, tudo, exatamente tudo. Tá? Aqui às vezes é uma fé fraca, não tão vigorante, mas o que acaba acontecendo? As pessoas endeusam um ser humano que está aqui encarnado com as mesmas tentações que nós temos, sujeito a tantos vícios, né? A tantas oportunidades de errar, não é verdade? Então, acaba acontecendo. Então, não podemos endeusar nenhum ser encarnado. Aliás, sempre tudo deve passar pelo crivo da razão, porque ele pode errar. E não é porque ele errou que a religião, o modo de vida, a filosofia de vida é errada. Aquele ser errou. Vamos tentar ajudá-lo para que ele volte ao plumo, vamos assim chamar. Mas aconteceu. Agora,
Sempre passe pelo crivo da razão e jamais endeuse nenhum ser humano. Fala, nossa, todas as suas atitudes, todas as suas dificuldades você colocar na mão daquele. Muitos vão te ajudar, mas para que você não se decepcione se acontecer algum erro, que pode acontecer, você abandonar tudo. O que não pode, como aconteceu aqui com o Tim Maia, ele abandonar e retroceder, voltar tudo para trás. Porque aquele ser errou, mas ele estava fazendo um bem para si, tanto que a voz dele estava melhor, as músicas dele estavam melhor. Ele podia seguir, mas ele sofreu aquela decepção e voltou atrás. Por isso que eu falo que é muito importante a conduta de um líder religioso. Independente da religião ou filosofia, todos têm a responsabilidade com aqueles que estão ao seu lado. É bem difícil, né? Porque tudo é prova. Com isso, segue o ensinamento de um espírito superior. Se te encontras em dificuldades, não te esqueças de Deus em primeiro lugar, depois de teu anjo guardião, o espírito protetor. Porque buscando será mais diretamente atendido pela sintonia dos dois em serviço do bem. Eis aí a chave do segredo de ser melhor assistido. Todo aquele que quer ser ajudado será assistido com mais eficiência. Eu falo sempre, depende de nós em primeiro lugar. Os espíritos superiores usam constantemente das nossas conversas, dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos, para poderem nos transmitir as suas ideias. Ideias de que eles precisam nos passar para nos assegurar a nossa fé e esperança. Eles usam todas as ferramentas que estão à sua disposição, sempre para nos ajudar na caminhada evolutiva. Os espíritos inferiores, ou aqueles ainda não menos evoluídos, vamos dizer, por ignorância, por vezes nos acompanham. Estão procurando algo que possamos doar-lhes, vamos dizer isso. É como, por exemplo, álcool, drogas, cigarros, excesso em alimentação, sexo sem controle, tudo aquilo que denominamos vício. E como podemos ajudá-los? Amando-os. O amamos uns aos outros não é de encarnado para encarnado, e sim em todas as situações. Como aqui, nesse exemplo, encarnado amando o desencarnado. Só assim poderemos entender melhor os que cercam e os que nos procuram. Não recebemos do mais alto aqui não somos os inferiores. Quando nós recebemos dele, nós não estamos recebendo porque somos os inferiores nessa situação. Ele nos dá o mesmo amor para nos guiar. Então, façamos o mesmo com esse irmão que está um pouquinho atrasado em relação a nós. Vamos amá-lo, vamos ajudá-lo. É nossa obrigação de cristão. Mais uma mensagem. Ainda que sintas o estado em que te encontras como o mais difícil, não blasfemes, não injures. Ele pode ser um aviso de melhoras. Tudo nos traz lições valiosas na pauta do tempo. A confiança gera esperança e tudo vive em busca do melhor. Hoje eu quero encerrar, eu recebi aquelas mensagens de bom dia, eu ia colocar lá no grupo, depois eu coloco, eu achei tão bacana que ela interagiu com as minhas pesquisas, que eu vou encerrar com essa mensagem, que era de bom dia, vamos dizer agora boa noite, né? Que é a seguinte: perde-se muito tempo durante a vida esperando do outro algo que naquele momento não pode dar, e com isso há um desperdício enorme de tempo e energia tentando mudar o outro e não a si mesmo. Não espere a mudança do próximo, seja você o exemplo. Procure em si defeitos para corrigir. Desta forma, a modificação interior chega e as boas ações falam por si só. O importante não é convencer com grandes palavras, é surpreender com grandes atitudes, porque são elas que tornam a caminhada exemplo para todos os irmãos que precisam de ajuda para evoluir. Seja sempre o bom exemplo.
encerramento melhor que esse, pelos estudos dessa noite, não teria no momento. Meus amigos, como eu já extrapolei do tempo, eu sou um cara que estou difícil no tempo, então não vou me alongar. Desejo a todos um excelente fim de noite, recebam um abraço fraternal, agradeço essa oportunidade bendita que me deram de entrar nos lares de vocês, recebi vocês com muita alegria, muito amor em minha casa. Que tenhamos uma semana abençoada, cheia de proteção dos nossos anjos guardiões, que ajudemos eles também e sejamos impulsionados no caminho da retidão. Então eu deixo a todos um grande beijo no coração, espero encontrar a todos e tenho a certeza que nos encontraremos na próxima semana. Fiquem com Deus e um excelente final de carnaval. Paz para todos, né? E muita alegria. Fiquem com Deus.